Se Deus é tão bom e tão poderoso, por que o mundo está cheio de mal? Essa é uma daquelas perguntas que vira e mexe aperta o coração de quem tem fé, não é verdade? Hoje a gente vai fundo nessa questão, buscando a resposta na mente de um dos maiores gigantes da igreja, São Tomás de Aquino. Para a gente desvendar esse raciocínio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender bem o paradoxo. Depois, o que é o mal de verdade segundo São Tomás. Aí a gente vai ver o papel de Deus falando sobre permissão e livre-arbítrio. Vamos também diferenciar o mal da culpa e o mal do castigo. E, por fim, fechar tudo com a ideia do bem maior que Deus pode tirar de tudo isso. Vamos lá, então. Nosso ponto de partida é justamente esse conflito, esse desafio que há séculos testa a fé de muita gente. É essa pergunta aqui que está no centro de tudo. Parece que a conta não fecha, né? De um lado, a gente acredita num Deus que é puro amor e poder infinito. Do outro, a gente olha para o mundo e vê sofrimento, pecado, dor. Como é que a gente concilia essas duas coisas? E para responder isso, São Tomás de Aquino faz uma coisa genial. Ele diz: calma aí, antes de perguntar por que o mal existe, a gente precisa primeiro entender o que é o mal na sua essência. E olha, só essa mudança de perspectiva já vira o jogo completamente. O que ela explica é o seguinte: o mal não é uma coisa em si, não é uma substância, não é uma força do mal que anda por aí. Imagina uma maçã que está apodrecendo. A podridão não é um ingrediente novo que foi colocado na maçã. É a falta da saúde, da integridade que a maçã deveria ter. O mal funciona exatamente assim. Ele não é algo que Deus criou, mas sim a ausência de um bem que deveria estar ali. E esse é o ponto-chave. O termo técnico é privação do bem devido. É a falta de algo bom que, por natureza, deveria existir. O exemplo clássico é o da escuridão. Escuridão não é algo. É simplesmente a ausência de luz. Ninguém cria a escuridão, a gente só apaga a luz. Do mesmo modo, a cegueira não é uma coisa, é a falta da visão num ser que deveria ver. O mal é isso, uma ausência, uma carência. Certo, mas se o mal não é uma criação, uma coisa, então qual é a relação de Deus com ele? E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante, porque entram dois conceitos fundamentais: a vontade de Deus e a liberdade humana. E aí, claro, surge outra pergunta. Se Deus é a causa de tudo que existe, como é que ele não é a causa do mal também? Parece uma sinuca de bico. Para resolver esse nó, São Tomás de Aquino vai explicar que existem diferentes maneiras de entender a vontade e a ação de Deus no mundo. Ele faz uma distinção muito importante. Existe a vontade ativa de Deus, que é quando ele diretamente quer e faz algo bom acontecer. A criação do universo é um exemplo. Mas existe também a vontade permissiva. Nesse caso, Deus não quer o mal, de jeito nenhum, mas ele permite que aconteça. E é crucial entender isso. Permitir não é o mesmo que aprovar. É uma decisão de não impedir por razões que fazem parte de um plano muito maior. E qual seria a grande razão para Deus permitir o mal? É aí que entra o nosso livre-arbítrio. Pensa bem, para que exista amor de verdade, para que exista virtude, é preciso ter liberdade de escolha. Um robô programado para dizer eu te amo não ama de verdade, certo? Deus, querendo o nosso amor livre, nos deu esse presente incrível que é a liberdade. Só que, por definição, ser livre inclui a possibilidade de escolher o caminho errado, de agir contra o bem. E essa escolha voluntária contra o bem é o que a gente chama de pecado ou o mal moral. Agora, o raciocínio avança mais um passo. São Tomás de Aquino mostra que existem dois tipos de mal. E, o mais importante, eles não são aleatórios, mas estão diretamente ligados um ao outro. Existe uma ordem aqui. Primeiro vem o que ele chama de mal da culpa. Esse é o pecado. É a escolha livre de uma pessoa de agir contra a ordem de Deus. E como consequência dessa escolha, dessa desordem, vem o segundo tipo, o mal da pena. Esse é o sofrimento, a dor, a morte. São as consequências naturais de se ter quebrado a harmonia original. Por exemplo, o pecado original é entendido como a causa da morte e do sofrimento que entraram no mundo. Então, a lógica é clara. Uma coisa é a causa, a outra é o efeito. O sofrimento não é aleatório e sem sentido. O mal da pena é o resultado da harmonia que foi quebrada pelo mal da culpa, o pecado. Existe uma ordem de justiça conectando os dois. Ok, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Como tudo isso, a permissão no mal,
o livre-arbítrio, as consequências, se encaixa num plano de um Deus que é pura bondade? A resposta final de São Tomás está na providência divina. Essa frase que São Tomás de Aquino cita resume tudo de forma perfeita. A permissão do mal não acontece porque Deus é fraco ou malicioso. Pelo contrário, acontece porque Ele é tão poderoso, mas tão absurdamente poderoso, que consegue tirar algo bom até mesmo da pior situação. É como um mestre artesão que usa uma falha na madeira para criar uma peça ainda mais única e bonita. E como ele faz isso? De várias formas. Ao permitir as consequências do pecado, ele mantém a justiça no universo. É no nosso erro que ele tem a chance de mostrar sua infinita misericórdia, nos oferecendo a redenção. E é nas dificuldades, no sofrimento, que virtudes como a paciência, a coragem e a fortaleza são forjadas. Afinal, ninguém se torna um herói em tempos de paz, não é mesmo? Então, para fechar o raciocínio, o mal não é uma criação, mas uma ausência de bem. Deus o permite por causa de um bem maior, a nossa liberdade. E, em sua sabedoria infinita, Ele ordena tudo, até mesmo as nossas piores escolhas e suas consequências, para um bem final que, no fim das contas, revela quem Ele é, justo, misericordioso e soberanamente bom. E essa forma de pensar muda tudo, não é? Entender o mal não como uma coisa que Deus fez, mas como uma ausência, nos convida a olhar para o sofrimento e para o pecado de outra forma. Talvez eles não sejam a prova de que Deus nos abandonou, mas sim o campo onde a justiça e principalmente a misericórdia dele podem se manifestar de um jeito que a gente nem imaginava. Se essa nossa análise ajudou a iluminar um pouco essa questão tão complexa, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Esse apoio é muito importante para a gente poder continuar trazendo clareza para grandes temas da fé. Muito obrigada!